Oiê, se você está assistindo esse vídeo é porque tem um sonho de viver na Nova Zelândia. E eu já te adianto que você está no caminho certo. É preciso conhecer as possibilidades para o planejamento e eu te mostro o caminho para poder viver na Nova Zelândia através do programa de estudo e trabalho, com 100% de segurança e economia. Neste vídeo, você vai entender as possibilidades de entrada no país, os custos e que nem todo brasileiro tem a possibilidade de realizar esse sonho. Sim, infelizmente, a Nova Zelândia busca cada vez mais imigrantes qualificados e, para isso, existe uma lista de requisitos. E é por isso que eu vou mostrar para você para quem é e para quem não é esse planejamento. Vem aqui para a tela do computador. É para você que sonha em morar fora do Brasil. É para você que quer conhecer as possibilidades de entrada. E é para você que quer viver de forma legal essa experiência na Nova Zelândia. E também tem quem pensa, nos estudos em si, adquirir o inglês ou até mesmo fazer um curso especializado. E é para você que se sente cansado com alguma coisa do Brasil, seja o sistema, a política, a insegurança. E esse planejamento não é para você que acha que eu posso garantir o seu visto no país e não entende que isso aqui é um planejamento. Até porque, se você tem uma faixa etária avançada, não finalizou os estudos do Brasil, sendo aí um ensino médio, não tem registros de experiência de trabalho, dificilmente você vai ter um visto aprovado. Mas calma, temos aqui um sinal amarelo. É preciso ter muito cuidado no planejamento. E é por isso que eu tenho uma parceria com um agente de imigração credenciado, o que chamamos na Nova Zelândia de advisor, para que possamos buscar aí um sinal verde para o seu planejamento. Mas, Bruna, como assim? Será que é verdade? Realmente chegam brasileiros na Nova Zelândia com economia, com segurança? Sim, eu vou trazer aqui alguns casos. Essa é a Elaine e o Marcos. Eles foram meus primeiros clientes na Nova Zelândia quando eu comecei a trabalhar com um programa de estudo e trabalho, que chamamos de intercâmbio. E eles fizeram todo o planejamento comigo desde 2018, olha, e hoje ainda vivem lá na Nova Zelândia. Eu moro em Queenstown, que é uma cidade maravilhosa que neva, lá a fotinha deles, com as duas filhas pequenas. Eu trouxe, inclusive, aqui a mensagem que eles me mandaram ali ainda em 2018, perguntando melhor sobre a Nova Zelândia. Foi quando eu dei início ali no planejamento com eles. E o Marcos ali no final, lembrando de cada passo que nós demos junto. Isso é muito gratificante. Falando em economia, eu trouxe o print do William, que ele é meu estudante, está na Nova Zelândia, ele já mora na Ilha Norte, que é em Auckland, e ele certificou que o meu preço é o melhor. Logo embaixo eu coloquei um recibo de um pacote de boas-vindas, chamamos assim, que algumas agências oferecem. E esse recibo foi o que eu paguei com meu esposo, depois eu vou contar um pouco melhor sobre. Nós pagamos $4.500 para poder ser recebidos, para poder ser bem recepcionados na Nova Zelândia. E por que nós pagamos, Pagamos até rindo. Porque nós estávamos com 2 filhos pequenos, queríamos chegar lá bem, Queríamos ser recebido por alguém no aeroporto. E, de fato, a gente acreditou. E, gente, pasme, $4.500, se você converter por R$3, que é o dólar mais baixo assim da Nova Zelândia, que já vai ter o cálculo aí de quanto que a gente pagou, por algo que eu descobri depois, que eu não poderia não pagar nada, que tem agência, que inclusive a agência que eu trabalho, a gente não cobra nada por isso. Então, sim, eu consigo te garantir economia através aqui da agência que eu trabalho, não só dos pacotes, mas de taxas, vocês vão entender aqui mais para frente. E ainda economia, eu vou trazer o depoimento da Patrícia, minha estudante, que ainda mora lá na Nova Zelândia, ela mora em Auckland, na mesma cidade que o William, olha só. Quando eu estava orçando o curso na Nova Zelândia, eu já tinha alguns orçamentos em mãos. Eu não pretendia fechar com uma outra agência, eu já tinha uma agência em mente. Foi aí que eu me deparei com o atendimento da Bruna, que, como eu falei, eu já estava disposta a fechar com essa outra agência, só que o atendimento da Bruna fez toda a diferença para mim, assim, ela foi muito mais atenciosa, ela conseguiu entender as minhas necessidades, o que eu procurava, ela foi flexível o suficiente para entender qual que era a minha necessidade e também ter essa sensibilidade de falar, olha, me fala um pouquinho dos orçamentos que você tem, me fala, o que você precisa, o que você espera. Isso, com certeza, fez eu mudar completamente de ideia. Essa agência que eu achei que eu ia fechar, eu não fechei mais, porque o atendimento deles era o oposto do que eu achei e do que eles vendem na internet, na verdade, nas redes sociais. E, pra mim, isso fez toda a diferença. Até, inclusive, quando eu cheguei aqui,
ter o apoio dela as semanas antes, assim, e mesmo o acompanhamento do que está acontecendo depois que eu cheguei aqui, apesar dela não estar em Auckland, foi essencial e só fez eu ter mais certeza ainda da minha decisão. Eu amo receber esse carinho dos estudantes já vivendo na Nova Zelândia. Aqui eu trouxe alguns, né, igual o João Paulo ali agradecendo pelo suporte, paciência durante o processo de planejamento. O Rubens também, né, falando que fizemos ali uma videoconferência lá em 2019 para dar-lhe os primeiros passos do planejamento. Eles ainda moram lá na Ilha Norte, na Nova Zelândia. E ali o Araman, ele que hoje já é residente na Nova Zelândia, e eu estava fazendo uma live, ele apareceu e fez esse comentário, eu fiz questão de dar um print, porque realmente eu amo demais. E agora conheço a Amanda, ela está lá na Ilha Sul, e ela também fez um depoimento aqui. Quando nós começamos a conversar, ela ainda morava na Nova Zelândia, então tinha o problema da diferença de horário, mas isso nunca foi um problema para ela. Ela sempre foi muito realista com a gente sobre as possibilidades. Ela nos ajudou no planejamento, ela tirou todas as dúvidas referentes às possibilidades de cursos, também dos benefícios, né? Como eu sendo como a aplicante principal, para trazer também, porque eu vim junto com a minha família, meu esposo e minha filha. Meu esposo tem um visto de trabalho aberto, minha filha tem o visto de estudante. Eu agradeço a Deus por ter conhecido a Bruna, ela sempre foi muito parceira. Ela não mediu esforços para nos ajudar e nos apoiar em tudo. É sempre muito disponível para tirar dúvidas, né? Ela nunca ofereceu nada para nós que ela não pudesse cumprir. O fato também dela ter morado aqui em Invercargill, eu acho que também me trouxe mais confiança e mais tranquilidade, porque ela viveu, né? Ela teve a experiência aqui na cidade. Então, nada melhor do que uma pessoa que esteve no local para poder explicar para a gente quais são as coisas boas e as coisas ruins do local. São mais de 70 brasileiros vivendo na Nova Zelândia e eu pude ajudar de forma direta nesse planejamento. Trouxe aqui o Rodrigo para poder representar os que já conseguiram a residência, né? Lembrando que esse número é até a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Cada brasileiro, cada intercambista tem um planejamento, tem uma história diferente. E é por isso que a gente vai desenhando, tem todo um caminho, um passo a passo para poder fazer esse planejamento de chegar na Nova Zelândia e viver na Nova Zelândia de fato. E eu cheguei na Nova Zelândia em 2018 como turista. O meu esposo ele foi com visto de estudante para 6 meses de inglês, porque ali ele ia buscar uma pontuação de inglês para poder fazer um mestrado. E aí, sim, com o mestrado, eu teria um visto aberto de trabalho, as crianças poderiam estudar de forma gratuita na Nova Zelândia. E a gente fez todo esse desenho. Mas, lá em 2017, nós levamos um prejuízo com uma agência de intercâmbio da própria Nova Zelândia. Com isso, o nosso visto ele ficou agarrado. Por conta de algumas situações, a própria imigração estava investigando essa agência que a gente contratou na época, e nós decidimos retirar o nosso visto, para a gente não ter visto negado. Por isso que em 2018, nós reaplicamos o nosso visto com uma outra agência de intercâmbio, e aí sim deu tudo certo, e nós chegamos à Nova Zelândia. Lembra aquele pacote boas-vindas que eu paguei de $4.500? Pois é, foi nessa agência de 2017. Fora isso, ela tinha falado para a gente que o meu marido ele é fisioterapeuta, e ela tinha falado para a gente que, ao chegar lá, ela ia conseguir uns trabalhos para o meu marido, né, para ele poder trabalhar em algumas clínicas. Gente, fisioterapeuta, para poder trabalhar, precisa, né, como fisioterapeuta mesmo, precisa ter um registro na Nova Zelândia. Então, a gente foi sendo envolvido em várias situações, a gente foi acreditando em tudo, sabe? Mas, enfim, aconteceu, nós não fomos com eles. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, já que eu era turista, sou comunicadora, né? Eu sou jornalista, pedagoga, mas eu amo me comunicar. E aí, o que eu fiz? Abri um canal no YouTube, eu fiquei nas comunidades do Facebook protegendo. Eu não queria que nenhum brasileiro passasse pelo que nós passamos. De fato, foi não só o prejuízo financeiro, sabe? Mas a dor de cabeça, vendemos tudo no Brasil. Imagina, a gente ia para outro país, então a gente vendeu tudo no Brasil lá em 2017 e nada aconteceu.
Enfim, a gente queria, de fato, proteger os brasileiros, e com isso eu comecei a ajudar, né, os brasileiros que perguntavam como que é viver para Nova Zelândia e tal. Eu comecei a responder, a criar vídeos, e quando eu menos esperei, eu estava com uma comunidade de brasileiro querendo ir para a Nova Zelândia, sabe? O tempo do meu esposo para fazer o curso de inglês e alcançar aquela pontuação para ir para o mestrado era de 6 meses. Se ele não alcançasse, ele poderia contratar mais 3 meses nessa escola, e o nosso visto, acabando ali, acabou. Ou compra mais curso, ou volta para o Brasil. Só que, por também um descuido, uma falta de conhecimento, o visto do meu esposo não tinha permissão de trabalho. E a gente só descobriu isso lá. Tudo bem que a gente fez um planejamento para ficar 6 meses na Nova Zelândia sem trabalhar mesmo. Mas lá na hora, eu senti isso, bateu um certo desespero, sabe? Porque o dinheiro só saía, não entrava, a gente não tinha permissão. E na Nova Zelândia não é igual os Estados Unidos, que você fica trabalhando ali de forma ilegal, sabe? É um país muito pequeno, é muito fácil de regular. E a cidade que a gente foi é uma minúscula também. Então, assim, sem cabimento lá não tem essa. Foi quando o visto do meu marido estava acabando. O tempo estava passando, ele não estava alcançando a pontuação do inglês. E aí minha amiga falou assim, Bruna, por que você não consegue um trabalho, um sponsor? Gente, eu nem sabia o que era isso. Então, assim, eu descobri lá, né, no campo de batalha, que existia outras possibilidades ali. Com visto de turista, eu poderia tentar uma carta de um empregador, que é o que a gente chama de sponsor lá no país. E aí, o que eu fiz? Então, vou tentar isso para o Leão, né, que é o meu esposo. E ela, não, Bruna, você vai conseguir para você. E aí eu falei, você tá louca, Viviane? Como assim, né? Nem inglês eu tenho. E ela falou, Bruna, acorda, você tá com uma comunidade de brasileiro querendo vir para cá, né, para Nova Zelândia. Então, tenta uma agência de intercâmbio. E aí eu bati na porta de 3 agências. Na terceira agência eu recebi o sim, que é na agência que eu trabalho. A primeira agência, que foi a Cláudia, da Brasil Kiwi, que é uma agência super querida lá, ela, infelizmente, né, foi a agência que eu fui, e ela falava, Bruna, eu não tenho como te dar um sponsor, porque tem que ser credenciado aqui no governo e tal. Chorei. Liguei para Viviane, não deu, tal. E aí nós tentamos uma outra agência, só que aquela segunda agência que eu procurei é de o CNPJ é da Irlanda, então não poderia me sponsorar também. Mas ela falou assim, olha, quando seu marido entrar para o mestrado e você tiver a permissão de trabalho, eu vou querer você aqui na agência. Chorei de novo, mas aí eu fui lá na Viviane, né? A Viviane morava em outra ilha, eu morava na Ilha Sul e a Viviane na Ilha Norte. Aí Viviane, não deu certo também, que não sei o que. Ela, Bruna, vamos fazer o seguinte, procura aí, a Viviane foi meu gás, gente, procura uma agência boa, grande, que vai poder te sponsorar, da Nova Zelândia. Foi quando eu cheguei na Inbound, que é a agência onde eu trabalho, onde eu consegui, né, essa oportunidade para ser coordenadora de marketing. E eu vou colocar aqui na tela o print que eu mandei no Instagram, tanto da primeira agência, né, que eu não rolou, e para a Inbound, onde a minha hoje colega de trabalho, ela respondeu, liga para o meu chefe. Aí eu só respondi, né, ele é brasileiro? Porque imagina, não tinha como, né, gente? Eu não tinha inglês. E aí ela falou, porque ali, gente, ia bater 6 meses de Nova Zelândia. Então, eu tinha 5 meses, né, de Nova Zelândia. Ela foi e respondeu, né? Ele é brasileiro, tá na Austrália, mas pode ligar para ele que ele é brasileiro. Ok, liguei. Gente, quando eu liguei, de imediato, assim, em 3 minutos de conversa, ele já me deu um sim, você está sponsorada. Foi assim... Eu fiquei chocada, me deu vontade de gritar, chorei. Como assim, Márcio? E aí ele falou, não, eu já te vejo nos grupos de Facebook, eu já te vejo no YouTube, eu já te vejo no Instagram, você ajudando brasileiros, então tem tudo a ver, é o que eu preciso. Então liga para um agente de imigração, vê qual cargo que eu tenho que te dar, porque eu precisava, né, de um visto para a minha família como um todo. E até isso, né, gente, não é qualquer visto. Foi quando, né, considerando a minha experiência de trabalho no Brasil, todos os meus registros aqui no Brasil, eu consegui comprovar ali, e aí eu conquistei o meu cargo como coordenadora de marketing aqui da Inbound, onde eu trabalho até hoje ajudando, né, dezenas e dezenas de brasileiros para poder chegar na Nova Zelândia. Eu quero deixar essa mensagem de que você tendo conhecimento,
você vai longe. Eu criei a oportunidade do meu sponsor, já que eu não tive a oportunidade de desenhar o meu caminho na Nova Zelândia ainda do Brasil. Eu acabei, né, fazendo isso ali na guerra, né, no meio do campo de batalha. Eu, de fato, não quero que você passe pelo mesmo perrengue que eu passei. Gente, quando eu cheguei na Nova Zelândia, a gente ficou sem internet durante uma semana. Minha mãe estava ficando doida já. Não sabíamos falar direito, né? O nosso chip a gente não conseguia configurar ali no celular. E nós só fomos descobrir que tinha uma internet de graça, né? Na biblioteca, depois de 3 dias. Então, assim, quando a gente chega na Nova Zelândia com um desenho, com um caminho, com tudo encaminhado, são outros 500, né? Então, eu não quero que você passe esse perrengue que eu passei. Então, eu separei aqui os 3 principais erros. Já pode anotar aí, porque é um passo a passo que eu vou te dar agora, tá? É um caminho, de fato, para você poder viver na Nova Zelândia com segurança e economia. O primeiro é não saber os tipos de vistos. Sim, eu não sabia, tá? Então, tem o visto de turista, que é o visto que eu fui. Com ele, você não tem a permissão de trabalho, pode ficar lá até 3 meses e depois renovar para mais 3 meses. Tem também o visto de trabalho, é o visto que eu consegui. Você tem que buscar uma oportunidade, uma carta de trabalho ali para você poder se candidatar, sim, porque na Nova Zelândia prioridades sempre são os nativos. E você aí, sendo aprovado, assim como eu consegui, com as minhas experiências e tudo mais, você vai ter o seu visto de trabalho. Eu não sou advisor, por isso que a gente tem a parceria aqui com o Antônio, da Migrato NZ, para poder nos passar as informações, e também você pode ir lá no site da imigração para ver que os vistos de trabalho sofreram ali algumas atualizações. Hoje, para você receber uma carta de trabalho, esse empregador precisa estar credenciado, você precisa de ter um salário mínimo, um pouco mais alto do que da minha época, por exemplo. E tem um visto de trabalho e férias. Pode estudar até 12 semanas, mas você pode trabalhar e viajar. Ele tem ali algumas exigências. Você não pode trabalhar no mesmo empregador a um longo prazo. Se você se enquadra nesse visto, entra no site da imigração, que você vai ver ali os requisitos também. E tem um visto de estudante com permissão de trabalho, onde estudando numa escola categoria 1, com no mínimo 14 semanas de curso de inglês, o estudante já tem essa permissão de trabalho enquanto estuda. São de 20 horas semanais. Para isso, você precisa aplicar o visto com antecedência, apresentando ali alguns documentos e uma comprovação financeira de $1.667 por mês de estudo. Mas eu vou falar um pouco mais aqui no decorrer dessa aula sobre taxas e tudo mais. Então, vamos aqui para o segundo erro. Não saber os tipos de curso. Sim, eu também não sabia, mas tem aqui alguns diferentes cursos para você poder ir para a Nova Zelândia com a permissão de trabalho, tudo direitinho. Tem o curso de inglês, que é o mais comum. Aqui, quando você faz a matrícula, no seu primeiro dia de aula, você vai fazer um nivelamento. E com isso, você vai ser direcionado para a sua turma, que pode ser do básico, do beginner mesmo, não sabe falar nada, até o avançado. Além do curso de inglês, tem o curso de level. É para quem já tem o inglês, então consegue fazer uma prova de proficiência, né, para comprovar que você tem o inglês, e com isso você fazer uma especialização. Pode ser um diploma, um certificado, aí depois vai subindo. Cada level, né, tem uma numeração. Então, tem o diploma, o certificado, tem o level 7, que já é a graduação, tem o level 8, que é a pós-graduação, tem o level 9, que é o mestrado, e o 10, que é o doutorado. O level 9 é o queridinho, até porque com ele você consegue levar o seu partner, que é mais seguro. Qualquer level 9 te dá a permissão de partner, e para os seus filhos também. É o queridinho aqui de brasileiro para quem tem o inglês e pode fazer um planejamento financeiro. E tem o NGCEL, que é um certificado de inglês, tá? Diferente do curso, ao finalizar o NGCEL, você já pode fazer uma inscrição para um curso de level. A Nova Zelândia, ela entende que o estudante quer fazer todo um caminho de estudo no país. O NGCEL tem 3 levels também, o level 3, 4 e 5. Quem faz o level 5, por exemplo, ele já está apto a poder fazer um mestrado. Com isso, não precisa apresentar uma pontuação do IELTS, por exemplo. Lembrando que, para fazer o NGCEL na Nova Zelândia, precisa ter já um pouco do inglês, então precisa fazer o nivelamento ainda no Brasil, ainda no seu país de origem. Você pode fazer isso de forma gratuita e, com isso, já saber para que level você vai
caso você dê continuidade no seu planejamento no NGCEL. O terceiro erro é não saber as taxas necessárias, aqui é onde mora o perigo, né? Aqui que eu caí na isca e paguei lá $4.500 para o pacote Boas-Vindas, entre outras taxas que não são obrigatórias, tudo bem? E você vai tomar conhecimento agora. Considerando aqui o curso de inglês, você vai escolher o tempo do visto que você quer, conforme o seu planejamento financeiro também, né? O curso de inglês, ele não tem um tempo pós-estudo que alguns cursos de level proporcionam. Igual o mestrado, ele te dá 3 anos de visto aberto pós-estudo. Finalizou o mestrado, 3 anos de visto garantido para você, e aí sim você depois solicitar sua residência. Para cursos de inglês, não. Então, se você vai com 14 semanas, que é o mínimo, você tem que adquirir ali, ver quanto que é o valor por semana. Geralmente, numa escola lá em Auckland, que é a cidade que tem o maior número de escolas categoria 1, você vai ter uma guerra ali de preço. Então, você vai ter ali uma escola $260 por semana, 280, 330 por semana, tá? E aí você vai definir, eu vou contratar 16 semanas para bater 4 meses de Nova Zelândia. Geralmente, a imigração libera 1 mês a mais, tá? No seu curso de inglês, para você ficar como férias e decidir também se vai aplicar um outro visto ou se não vai. Então, você tem esse tempo aí. Então, o valor por semana é obrigatório. A taxa da matrícula e a taxa do material são 2 taxas obrigatórias que a própria escola já inclui no orçamento. Às vezes, uma escola acaba dando uma promoção e deixa a taxa de matrícula free, por exemplo. O ponto positivo com agências é que a escola, ela publica algumas promoções especiais para agências de intercâmbio. Então, é por isso que, às vezes, fechando com agência, fica até mais barato do que se você bater diretamente na porta da escola e solicitar ali o tarifário da escola. E, além disso, tem o seguro-saúde. O seguro-saúde, gente, é obrigatório durante todo o seu tempo de visto. E é por isso que, se você fechar 4 meses de curso de inglês, você vai ter que contratar 5 meses, porque, como eu falei, a imigração geralmente libera 1 mês a mais aí no pós o seu tempo de estudo. E agora vem as taxas burocráticas, digamos assim, tá? A taxa de aplicação do visto é uma taxa obrigatória, que você vai pagar para a imigração, diferente dessa taxa de agente de imigração que eu coloquei aí. O agente de imigração é opcional, porque você pode entrar no site da imigração, fazer o seu cadastro, incluir os documentos necessários e aplicar por conta própria. Eu coloquei aqui um valor que hoje está no mercado de 350 a 415, assim como temos umas taxas maiores, mas eu coloquei aqui o que a gente tem acesso de parceiros também. O transfer é opcional. O que é o transfer? É ter alguém para ir lá no aeroporto com uma van, com um carro grande, para poder pegar a sua mala, né? E te levar, pegar você e te levar até a acomodação. A acomodação também é opcional com agências, porque você pode fechar por conta própria também. Tudo bem? Então, aí são algumas taxas necessárias que você vai ter que fazer no seu planejamento financeiro. E eu trouxe um erro bônus aqui para você, que é não saber o próximo passo na Nova Zelândia. Isso é muito comum. Se você está indo com um curso de inglês, ele tem lá 5 meses no seu visto total. O que você vai fazer depois? Você já sabe? É muito importante você saber o próximo passo na primeira etapa de Nova Zelândia. Tá vendo essa fruta aqui? Muito provável você conhecer. É o kiwi. E eu criei um método para você viver na Nova Zelândia através do programa de estudo e trabalho com segurança e economia. E você vai entender agora esse passo a passo que eu criei através do kiwi. O primeiro passo é você conhecer o que você acha que conhece. Essa fruta aqui, o kiwi, ele veio da China. Ele tinha um outro nome lá. E quando chegou na Nova Zelândia, ele recebeu esse nome porque ele tem a aparência, tem o pelinho assim, com um símbolo da Nova Zelândia, que você vai conhecer logo mais, tá? Não vou falar agora, não. Tá vendo tanto de coisa que você aprendeu? Pois é.
Isso aqui é o primeiro módulo do meu método. Olha aí na tela, olha o tanto de coisa que você vai conhecer, né? Os tipos de visto, nós vamos falar um pouco mais aprofundado, o perfil do intercambista, se você tem um perfil, visto de estudante, tipo de curso, o sistema educacional, como é que funciona, o visto pós-estudo, enfim, tem uma imensidão de informação que você precisa conhecer, que não dá para eu contar aqui, né, em pouco tempo do vídeo. E eu te apresento o Kiwi Gold, ele é amarelo por dentro, não tem esses pelinhos que o kiwi verde tem, ele é mais lisinho, tem gente que come igual maçã, ele é todo docinho, sabe? E eu estou colocando ele para representar o módulo do planejar. Aqui nós vamos conhecendo as cidades, então o processo vai ficar mais gostoso, sabe? Vamos conhecer as diferentes escolas, as taxas necessárias, os requisitos, né, para visto de estudante. Você vai passar por mais de uma etapa e chegar no método Agir, onde eu te apresento o kiwi vermelho. Esse kiwi é raro lá na Nova Zelândia, inclusive. Ele foi fabricado, de fato, para ter um gostinho de frutas vermelhas, um gostinho de morango, sabe? Então, ele é bem raro por lá, não é todo ano que dá. E também aqui, então, não são todos que chegam nessa etapa, que é a etapa de formas de pagamento, aplicação de visto e o pré-embarque, que é quando já se tem um visto aprovado em mãos. Então, eu trouxe o kiwi vermelho para poder representar esse módulo, essa etapa. E para finalizar o método, tem o kiwi. Eu até trouxe ele aqui, ó, representando o kiwi. Ele é o animal, né, que representa o símbolo da Nova Zelândia. Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que vê, tem que viver lá para conhecer, né? E eu quero que você passe por isso. Nesse módulo Viver, você vai chegar na Nova Zelândia, eu vou te passar ali os primeiros documentos. Melhor do que isso, você tem, né, quem planeja de forma direta comigo, vai ter uma pessoa para poder recepcionar, para poder fazer um receptivo, mostrar os pontos principais e tudo mais na Nova Zelândia. E eu levei isso tudo para uma plataforma para deixar tudo organizadinho, você de fato ter um passo a passo, tá? Além dessa plataforma, você tem o meu suporte, você tempo todo, tem dúvida, qualquer coisa quer falar, desabafar, me chama no WhatsApp, que eu estou sempre conectada para poder ficar colada com você e te dar a mão mesmo. E também tem um diagnóstico inicial, onde a gente faz, de fato, ali... Lembra lá no início que eu falei que esse vídeo não é para você que tem uma faixa etária avançada? Então, se você tem, por exemplo, 60, 70 anos, a gente precisa fazer, né, ficar em alerta, né, o sinalzinho amarelo. E eu separei bônus exclusivos para você que decidir dar um próximo passo no seu planejamento e quer viver na Nova Zelândia. O Antônio, da Migrato NG, está comigo nesse planejamento. Dentro do módulo, eu coloco ali o raio-x do intercambista, onde você vai preencher todas ali as informações e o Antônio vai fazer a avaliação dele. Além disso, um mês de acesso do grupo exclusivo da Rafaela, ela que é jornalista lá na Nova Zelândia e tem um projeto lindo, que é o NG para você, um grupo no WhatsApp com pessoas com o mesmo intuito, todos conectados, querendo, né, viver essa experiência lá na Nova Zelândia. Então, é um grupo muito rico e que você vai fazer parte também, vai ter um mês de acesso a esse grupo. E o meu e-book, Custo de Vida, já estamos na segunda edição. A primeira edição eu fiz quando eu morava na Nova Zelândia, mas já está todo atualizado, entrando, né, vindo fazer parte do planejamento ideal. Você vai adquirir também o e-book, a segunda edição do Custo de Vida na Nova Zelândia. E para quem quer ir além do planejamento, quer concretizar esse sonho de viver na Nova Zelândia através do intercâmbio, obviamente eu tenho a parceria aqui com a Inbound, que é a agência que eu trabalho, com o cashback. Então, você vai ter $100 de desconto para o seu programa de intercâmbio. Além disso, uma videochamada inicial comigo, o pré-embarque, que também faço via vídeo, com todos os detalhes, a gente fala de mala, o que levar na mala, a gente monta a mala junto, é um momento muito gostoso também de organização de documentos. Tem os mimos boas-vindas de oferecimento inbound, com chip de celular, o adaptador de tomada que você precisa ter lá, não é, a nossa tomada não é igual, né? O receptivo para conhecer ali os pontos-chave da cidade, mercado, onde fica a escola, qual a distância da acomodação até a escola. Além disso, temos transfer free,
para quem adquirir, né, cursos acima de 24 semanas. Então, você não vai precisar se preocupar com nada, que a Inbound faz tudo por você. Eu trouxe aqui um pouquinho de comportamento, né, no intercâmbio tradicional, que é o jeito normal por aí, com o planejamento ideal. No intercâmbio tradicional, você recebe ali o seu orçamento, ok, mas aqui no planejamento ideal, você, além de receber o orçamento, você vai entender sobre as taxas que você vai pagar, que realmente são necessárias e as que não são. No jeito normal, o foco são nas opções de escolas. Aqui também, tá? No planejamento ideal, nós vamos falar das opções de escola, mas nós vamos entender se o seu perfil vai bater com a cidade, né? Se vai bater ali com o seu objetivo. No jeito normal, no intercâmbio tradicional, você vai ter trocas de mensagens via e-mail, algumas mensagens pontuais serão respondidas no WhatsApp, porém com um atendimento mais assertivo ali, mais direto. Ok, aqui também você vai ter um atendimento via e-mail e tal, mas eu fico no suporte, tá? Eu não tenho essa aí de 24 horas, 48 horas de espera para resposta. É, de fato, uma prioridade aqui que eu dou com os meus intercambistas. No intercâmbio tradicional, visto aprovado, você vai receber apenas as orientações do que fazer quando chegar no país. Aqui na Inbound, além disso, você vai ter um direcionamento através de um receptivo logo na chegada, e, literalmente, aí, né, alguém vai te pegar na sua mão. E, claro, tá? Eu fico aqui colada com os meus estudantes. Não tem essa, não. Isso, gente, é um atalho de tudo que eu já investi, de tudo que eu já vivenciei, além das experiências de centenas de intercambistas. E, Bruna, qual que é o valor disso? 12 vezes de R$ 75,29, e você ainda pode parcelar com 2 cartões, pode pagar à vista no boleto, vai ter um desconto ali. E lembrando, tá? Que fechando o intercâmbio com a Inbound, então, fazendo o planejamento comigo, finalizando, né, fazendo o intercâmbio através aqui da agência, aqui da Inbound, você tem os $100, né, de desconto, além de todas as economias que você vai fazer através das taxas das escolas, porque a gente vai te oferecer sem cobrar taxa de agência, sem cobrar taxa nenhuma. E tem a garantia, o risco zero de 30 dias. E você pode aí percorrer 3 caminhos a partir de agora. É ignorar, fazer de conta que não assistiu nada. 2, é tentar fazer sozinho, com dicas na internet, ou ligar diretamente para a escola e receber um tarifário até, às vezes, né, mais caro do que o tarifário que eu vou te dar. E o terceiro é testar o meu método, sem risco nenhum, gente. Lembrando, olha, garantia de 30 dias. Não gostou, desistiu, entre em contato, manda um e-mail que automaticamente a plataforma já devolve, já faz o estorno para você. O planejamento ideal é para você que tem um sonho de viver na Nova Zelândia. Então, clique no botão verde aqui embaixo e vem fazer parte desse grupo de brasileiros que já realizaram o seu sonho. Clique no botão verde e eu te vejo na plataforma. Beijo, tchau, tchau!